No caso da função y igual a raiz de x, nós podemos verificar o seguinte. Substituímos em x 4, a imagem y é 2, e portanto ficamos a saber que o par ordenado 4, x igual a 4, y igual a 2, pertence ao gráfico da função y igual da função que tem fórmula y igual a raiz de x. Se substituirmos o x por 0, raiz de 0 é 0, o y dá 0, é este caso que aqui está. Se substituirmos o y por 0.36, tu podes fazer uma pausa neste vídeo e tentar pensar qual será a imagem deste valor de x por intermédio da função raiz de x. Se fizeste pausa, podes ver que tem que ser um número cujo quadrado dê 0.36, porque é isso que significa ser raiz quadrada de 0.36. E o número cujo quadrado dá 0.36 é 0.6. Se colocarmos um número negativo aqui, podemos nos perguntar qual é a imagem do valor menos 4. E a imagem tem que ser tal que o quadrado dela vai dar menos 4. Ora, o quadrado significa y por y igual a menos 4. E o que nós vemos aqui é que não há nenhum valor real que possamos substituir em y, de modo a que o produto dê um número negativo. E, portanto, o que dizemos é que não há imagem, a função não tem nenhuma imagem para o valor x menos 4. Significa que se considerares a função como uma máquina, a raiz de x, ok? Nós colocamos aqui o valor de menos 4 e a máquina não consegue funcionar para este número. Isto, claro, se nós estivermos a considerar funções reais de variável real. E isto significa apenas que a função é real, significa que os valores de y têm que ser reais e a variável também é real, o x também é. Se permitirmos que o y seja complexo, então já temos um valor para a raiz de menos 4, que, como irás ver, é i vezes 2. Então, podemos, resumidamente, considerando a função real de variável real, dizer o quê? Quem é o domínio de y? Quem é o domínio da função? Qual é o conjunto de valores que podemos colocar substituir na nossa variável x, de modo a podermos calcular y? Bem, são todos os valores positivos, reais, incluindo o zero. Vimos aqui neste exemplo em baixo que não conseguimos obter imagem de números negativos. E quem é a imagem de y? A imagem de y pode ser qualquer número real positivo reunido junto com o zero. Portanto, a imagem pode ser nula e, de resto, só temos imagens positivas. Portanto, a imagem da função é também r mais 0. E o que é que quisemos dizer com isto, então? Que o domínio numa função é o conjunto de todos os valores que podemos substituir em x, de modo a que a máquina de cálculo representada pela fórmula funcione e nos consiga calcular y. A imagem de uma função y é o conjunto de todos os valores que nós obtemos para a variável y, depois de termos atribuído os valores do domínio à variável x. Por exemplo, no caso desta função que vimos num outro vídeo, é claro que nós podemos atribuir ao x um valor qualquer, porque qualquer valor real se deixa somar com 2, portanto as contas podem ser feitas, podemos obter uma imagem para qualquer x, então o domínio desta função y é igual a todo o conjunto R. Não há limitação, portanto, para o nosso variável independente x, e as imagens que a função toma, a imagem da função, também é todo o conjunto R.
E porquê que nós podemos dizer isto assim? Porque se tu considerares um valor qualquer y, aqui, esse valor tem um objeto do qual é a imagem. Esse valor é a imagem de algum x. Bastando para, se quisermos calcular o x que tem como imagem um dado y, é só resolvermos, uma vez sabido quem é este y, suponhamos que nós substituímos um dado número neste y, por exemplo 30, se subtraímos 2 dá 28, temos o valor de x que tem como imagem esse y. E portanto conseguimos desta forma mostrar que qualquer número real y é a imagem de algum número x. Portanto, o conjunto de todas as imagens é o conjunto R. Uma forma gráfica de nós verificarmos isso é considerarmos o nosso gráfico e se quisermos ver que o domínio é R, basta considerarmos aqui que a reta se prolonga indefinidamente para os dois lados e para mostrarmos que qualquer valor do eixo pertence ao domínio, do eixo do x, nós marcamos um valor em x qualquer, traçamos uma reta que passe por esse x e ele encontra sempre a reta correspondente ao gráfico. Significa que há um y, um valor de y, cuja imagem é esse, que é a imagem desse x. Tem que ser lido assim. Né? Fornecemos o x e a função diz-nos quem é y. E portanto, o facto de nós termos uma imagem para todo o x diz-nos que o domínio que é o R. Por outro lado, para vermos que a imagem da função que também é R, nós escolhemos um valor qualquer em y, okay? Traçamos uma reta horizontal e essa reta encontra gráfico. Significa que o nosso y é, por certo, imagem de algum x. Portanto, não há nenhum número real que não seja, que nós escolhemos no nosso eixo dos y, que não seja imagem de algum x. Portanto, o conjunto das imagens é o conjunto R. Um aspecto interessante que há a mencionar aqui sobre a função raiz de x é que ela tem este gráfico que aqui podes ver. Podes ver que é uma função com um crescimento inicial rápido e depois ela vai crescendo cada vez mais lento. O que é que significa isso? Que se eu considerar aqui dois pontos, este ponto e este ponto, correspondentes a uma variação de x de uma unidade, a variação em y, uma unidade, uma quadrícula destas, okay? Isto tudo vale 2, metade vale 1, portanto cada quadrículazinha vale 0.5. Portanto, dizia-se considerar uma variação de 0.5 em x para como a variação em y, para este caso, é maior do que 0.5, é maior do que o lado de um destes quadradozinhos. Mas se eu considerar uma variação de 0,5 aqui mais à frente, aqui, okay, este x corresponde a este ponto, este x corresponde a este ponto, e podes ver que a variação de y por dois pontos, entre estes dois pontos é só este pequeno segmento que aqui está. Portanto, quanto maior o valor de x, mais lentamente a função cresce. Portanto, isto é uma observação que podemos fazer sobre a função raiz de x. Outra observação é esta. Se eu escolher um valor de y qualquer, por exemplo este, eu tenho apenas um valor de x, encontro apenas um, se escolher aqui y, eu encontro apenas um valor de x, tal que o y seja a imagem deste x. E quando a cada y eu consigo atribuir um só x, eu digo que a função é uma função injetiva. Observa, para não haver confusões neste aspecto, que quando eu digo que um gráfico representa uma função, a cada x corresponde sempre um só y. Okay? Isto é a condição necessária para nós, aqui em cálculo 1, dizemos que uma fórmula representa uma função. Para um dado x, um só y. É muito importante garantirmos que isto é assim, porque uma função é uma máquina teórica, o x é o teu input, e tu, para um dado input, tu queres ter um controle sobre aquilo que a tua máquina faz, tu queres que ela te produza um só y, e não que te produza mais do que um y. Vamos ver noutros vídeos situações em que temos funções que não são injetivas, isto é,
para cada temos valores de y para os quais podemos ter mais do que um objeto, dos quais objetos esse y é a imagem.